Bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá! Boa noite para quem está ao vivo aqui comigo, 18 horas, plena sexta-feira, feriadão. E ó, eu acabei de fazer uma live agora, acabei mesmo, faz 10 minutos que eu finalizei uma live, estou abrindo outra para poder passar esse outro conteúdo aqui para vocês. E eu tô vendo ali que a galera que estava na live veio, né? Eu fiz uma intimada, dei uma intimada, sabe? Falei, ó, o negócio é o seguinte, tô começando outra live agora. Quero ver quem vem. Pode fazer a chamada aí, Tia Ju. Pode, ó, checar, a Vitória veio. Aí no meio da live a gente faz outra checagem, tá? Soninha. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula em formato de live, tá? Essa aula aqui faz parte do nosso programa de aquecimento para a Semana Balé para Mulheres Adultas. Semana Balé para Mulheres Adultas é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer no dia 25 de abril. Tá chegando, Tia Jo. Tá chegando. Falta praticamente menos de 10 dias. Isso aí. Porque já é 18 horas. Menos de 10 dias, Tia Jo. Gente, eu vou finalizar a live aqui, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Brincadeira, vamos lá. E aí, lá no dia 25 de abril, a gente vai ter esse evento, Semana Balé para Mulheres Adultas. E nesse evento eu vou mostrar para vocês como é possível a gente conseguir dançar o nosso primeiro solo com segurança, com graciosidade, em menos de 3 meses, mesmo que você esteja começando o balé do zero depois dos seus 30, 40, 50, 60 anos de idade, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou especialista em ajudar mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas da vida real, que dançam com segurança e graciosidade. E nesse evento eu vou mostrar exatamente como é que a gente faz isso do lado de cá. Hoje a gente tem mais de 1000 alunos aí no mundo todo, que usam o meu método para se desenvolver no balé, para aprender balé do zero ou para melhorar o desempenho em sala de aula. E nesse evento eu vou mostrar para você exatamente como tudo funciona, ok? E aí, para te preparar para esse evento, para que você chegue lá entendendo o que a gente vai conversar, entendendo tudo o que eu vou estar falando ali, a gente está fazendo essa série de lives aqui, essas aulas em formato de live, para que você tenha um pouquinho mais de clareza lá no evento, tá bom? Hoje aqui a gente vai conversar sobre desempenho no balé depois de adulta. Como é que eu faço para dobrar o meu desempenho? Sim? Como é que eu faço para aprender mais rápido, para as coisas funcionarem mais rápido, né? Porque a gente começa balé, a gente começa meio assim, meio devagarzinho, né? Meio, ai, vamos lá. Ai, é muito difícil. Ai, é muita coisa. Ai, o nome dos passos. Ai, parece que o corpo não obedece, né? O que eu falo para, eu sei que tem que esticar o joelho, mas na hora que eu vou fazer ele dobra. Eu sei que tem que dobrar, mas na hora que eu vou fazer esqueço de dobrar. Aí a gente começa assim. Depois o corpo começa a responder. E aí, na hora que o corpo começa a responder, aí a gente quer começar a aprender os passos mais difíceis. Agora eu já quero girar uma pirueta, não sei o quê. Eu já quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí a gente quer, de uma hora para outra, que o nosso desempenho faça assim, sabe? Nossa, já estou fazendo um monte de coisa. Então a gente vai entender aqui como é que é o nosso... Como que funciona tudo isso dentro do balé quando a gente começa a aprender depois de adulta? Como é que a gente aprende? Como é que o nosso corpo vai respondendo? A partir desse momento, a gente tem condições de entender o que é que a gente precisa fazer para que o nosso corpo responda mais rápido, sim? E eu consegui encontrar uma maneira de fazer com que o nosso corpo dobre a capacidade de resposta dele. Então, o que você levaria, de repente, 6 meses para estar dançando, se você aplicar o que eu vou te explicar aqui, o que eu vou te explicar lá na semana Balé para Mulheres Adultas, você vai conseguir estar dançando em 3 meses. Entende? Ok? Então, bora lá, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa. Eu vou olhar para baixo, tá? Diversas vezes, porque eu tenho as minhas anotações aqui, para eu não esquecer de falar absolutamente nada. Vamos lá. Primeiramente, o que é dobrar o desempenho no balé? Primeiro, para quem já faz balé. Para quem já faz, é tipo assim, cara, hoje eu tô girando uma pirueta. Sim, tô fazendo lá uma pirueta. Eu acho que
para eu conseguir fazer 2, eu vou mais 1 ano. Então, como é que a gente pode fazer para, em 6 meses, eu estar girando 2? Percebe? Então, o tempo normal que eu já percebi que eu levo para me desenvolver, eu quero fazer isso pela metade do tempo. Aí a gente está dobrando o nosso desempenho. Para quem está voltando para o balé agora, né? Eu estou pensando, eu fiz faz muito tempo, eu estou parada por conta da pandemia, eu parei e estou pensando em voltar agora. Ou as pessoas que estão começando, querendo começar do zero agora. Vamos lá, para quem está voltando, por mais que você já fez balé, eu não sei quanto tempo faz que você está parada, que você não está fazendo, o nosso corpo as pessoas falam, é que nem andar de bicicleta. Não, não é que nem andar de bicicleta. Andar de bicicleta, se deu 1, 2, na terceira pedalada, parece que o corpo voltou tudo. Agora, o nosso corpo, ele não vai voltar tudo no terceiro plié, na terceira aula. Ele vai levar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, é importante eu ter essa clareza. Eu quero voltar para o balé, mas eu sei que no começo, o meu corpo não vai responder da maneira como ele respondia quando eu saí do balé. Mas como é que eu posso fazer para aumentar essa resposta, para essa resposta ser mais rápida, para eu dobrar o meu desempenho nesse retorno? Sim, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, para quem está começando balé do zero, eu nunca fiz balé, como é que eu vou dobrar meu desempenho? Já não faço nada, né, Tia Ju? Não faço nada, dobrar, vou fazer nada 2 vezes, né, Tia Ju? Dobro de nada. O dobro de nada é nada, né, Tia Ju? Olha só, e aqui a regra não é essa, não. Aqui o dobro de nada pode ser muita coisa. O que acontece? Pra gente, se você está começando o balé agora, se você vai começar agora, é esperado que você leve um tempo para aprender algumas coisas, para se sentir segura fazendo os movimentos. Sabe o que é se sentir segura fazendo os movimentos? É quando eu me coloco ali para executar um movimento e eu estou inteira, eu não estou diminuindo os movimentos, fazendo pequenininho, porque eu estou com medo de errar, porque eu estou com vergonha, não, eu estou inteira. Quando eu me sinto inteira nesse movimento, eu estou mais segura, e aí eu consigo colocar minha graciosidade. Para uma bailarina começando do zero, chegar no ponto dela se sentir segura dançando, dela conseguir colocar a graciosidade dela, normalmente, tá? Normalmente leva em torno de 1 ano. 1 ano. A pessoa começa a fazer balé hoje, daqui 1 ano, ela vai estar começando a se sentir segura para fazer uma apresentação, para dançar uma coreografia. E o que é que a gente faz aqui? A gente trabalha de uma maneira, a gente criou, eu criei um método que faz com que você acelere esse processo. E ao invés de você levar 1 ano para você sentir toda essa segurança e executar as coisas com graciosidade, você consegue fazer isso em 3 meses. Sim, em 3 meses. Então, a ideia aqui é entender como é que a gente pode fazer para dobrar esse desempenho. Por que dobrar esse desempenho é tão importante, né? Às vezes a gente olha assim e fala assim, eu conheci uma pessoa que fez balé, nossa, ela fez 10 anos de balé e se formou. Alguém aí já escutou falar isso? Eu tenho uma bailarina, uma pessoa que eu conheço, vizinha, prima, amiga, sei lá quem, que, nossa, se formou no balé depois de 10 anos. Alguém já ouviu falar isso? O que acontece? Quando a gente escuta um negócio desse, na nossa cabeça vem automaticamente que, bom, se formar significa que eu domino aquilo, né? A gente acha que, né? Principalmente quando a gente não fez faculdade ainda, a gente acha que se formar significa que eu sei tudo sobre aquilo e que eu domino aquilo. Depois que você faz uma faculdade, você sabe que você se forma, você teve acesso a muita coisa, você domina algumas coisas, né? Mas você não sabe tudo porcaria nenhuma. Porque você vai passar pela experiência, você vai, né, de sentir no campo de trabalho ali as coisas acontecendo na sua frente, sim? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, Tia Jo? Com certeza. Né? A gente sai da faculdade, a gente não sai assim, pronto, pode, eu fiz fisioterapia e a minha, você faz faculdade e você vai fazer uma pós, né? Você se formou, se eu me formei, para que eu preciso de pós, Tia Ju? Não é? Significa que alguma coisa ficou faltando, já começa daí. Mas beleza. Terminei, saí da faculdade, tô com o canudo na mão, aquele chapeuzinho lá na cabeça, fiz fisioterapia. Me manda um paciente de UTI aí que eu atendo.
Não, filha, primeiro paciente de UTI tremia nas bases para atender. E, ó, foi depois de 1 ano de pós. Faculdade, mas pós. Então, quando alguém fala, fulana se formou no balé, na nossa cabeça vem, ela sabe tudo de balé. Não. Respira, lembra da faculdade. Não é que ela sabe tudo, ela estudou bastante. Ela estudou tudo o que aquele método tinha para dar para ela. Mas isso não significa que ela sabe tudo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nem sempre a gente precisa levar esse mesmo tempo. Por quê? A fulana levou 10 anos para se formar porque ela começou com 7 ou 8 anos de idade. E com 7 ou 8 anos de idade, o que é que você consegue de fato ensinar para uma criança? Pensa aí, você conhece alguma criança de 7 ou 8 anos? No balé, a gente precisa, por exemplo, aprender a fechar as costelas. Sim, eu preciso aprender a aproximar as costelas. Imagina, e isso é uma das coisas fundamentais para que os passos comecem a acontecer. Imagine eu começar ensinando para a criança de 7 ou 8 anos a fechar as costelas. Ela nunca mais vai querer voltar para o balé, porque ela vai para o balé, mas aquilo tem que ser um pouco mais gostoso de fazer, senão a criança não quer mais. Sim, então, existe um tempo nesses 10 anos de formação da criança, adolescente ali, em que tudo é introduzido de uma maneira muito tranquila, muito suave, para que não espane a criança, ok? Por isso os 10 anos. Além disso, a criança vai desenvolver outras habilidades e tudo mais. Mas, a gente adulto, sinceramente, será mesmo que a gente precisa desses 10 anos? Será mesmo que a gente precisa levar 10 anos para aprender o que essa criança estaria aprendendo? Faz sentido? Então, o que a gente precisa olhar? Eu posso, sim, aumentar, melhorar, né? Dobrar ali o meu desempenho se eu tiver um método focado no ensino para adulto. Eu não vou pegar o método X, que foi desenvolvido para criança, e distribuiu tudo que ela ia aprender em torno de 10 anos e ir aplicando essas aulas para os alunos adultos. Eu vou levar 10 anos com os adultos também. Mas, se a gente entender o que é que o adulto precisa aprender, isso, e dividir isso em menos tempo, ele vai ter ali o que ele precisa aprender, e aí ele vai se desenvolver. Então, primeiro ponto, não se assuste com a palavra, nossa, o balé é difícil, precisa de 10 anos para se formar. Cara, isso não tem mais nada a ver com você, porque agora você é adulto, ok? Você é uma adulta, então isso não tem mais nada a ver com você. Quanto tempo leva para uma pessoa adulta aprender balé ao ponto de dançar, colocando a sua graciosidade, de dançar mostrando que sabe o que está fazendo, que está com segurança? Aqui no meu mundo, a gente consegue fazer isso em menos de 3 meses. E por que a gente consegue fazer isso em menos de 3 meses? Vamos entender isso? Olha só. Você imagina assim, eu vou começar a fazer balé e eu vou lá e me matriculo numa escola e eu começo a fazer 2 aulas na semana. 1 aula na semana. E eu começo a olhar e falo, cara, eu sinto que eu tô aprendendo, mas tá devagar. O processo tá lento. Eu não sei quem assistiu a live que eu fiz com o Fábio, e o Fábio falou assim, o Fábio fazia aulas presenciais, e lá em 2017, o Fábio foi um dos meus primeiros alunos. E o Fábio falou assim, eu tô fazendo as aulas presenciais aqui e tal, mas assim, parece que tá devagar, parece que não sai disso, parece que a aula não sai disso. E eu queria aprender mais, eu queria aprender mais coisas. E aí o Fábio foi para a internet pesquisar coisas sobre balé e me encontrou. Sim? Quando você começa a fazer balé, às vezes você vai ter essa sensação de, cara, eu queria melhorar mais rápido, eu queria aprender mais coisas. E aí é onde a gente vem para a internet. Né? Aí a gente começa a olhar uma dica aqui, um vídeo ali, um vídeo lá. Ok. E muitas vezes você pode olhar e falar assim, tá, eu tô pegando umas diquinhas, mas eu ainda quero melhorar mais, então eu vou fazer mais aulas. Ao invés de eu fazer 2 aulas na semana, eu vou fazer 3. Ao invés de eu fazer 1 aula, eu vou fazer 2. E aí a gente começa a aumentar a nossa quantidade de aulas que a gente faz. Cuidado, porque isso pode ser um erro se você quer melhorar o seu desempenho.
Buguei, Mari. Buga mesmo. Buga e presta atenção no que eu vou te falar. Analisa, raciocina comigo para ver se isso vai fazer sentido para você. Vamos lá. Como que funciona o nosso processo para a gente aprender? Sim, e vamos falar aqui já direto no balé. Como que funciona o processo de aprendizagem para nós adultos aprender balé? Primeiro, eu preciso observar um determinado movimento, imagina lá um tandezinho, um pliézinho. Você vai observar esse movimento com todos os seus sentidos possíveis. Visão, audição, às vezes tato, às vezes sinestésico, sentindo o movimento no seu corpo, ok? E aí eu observo esse movimento e vou tirando informações dessas coisas que eu estou vendo do movimento. Ah, o joelho dobra, depois estica, as costas crescem, o braço é assim. Eu vou entendendo. A primeira coisa que precisa passar no nosso processo de aprendizagem é a gente entender aquela coisa. Por exemplo, a gente pode estar aqui, sentada, você sentada aí, e eu vim aqui explicar para você um demi-plié. Fica aí, sentada, não se mexe, não faz absolutamente nada. Mas, vamos lá. Ó, um demi-plié é quando a gente tá lá com os nossos pezinhos en dehors, sim, no balé a gente usa tudo assim, uma viradinha para fora, e aí no demi-plié a gente faz uma dobradinha no joelho e volta e estica. Isso é um demi-plié. Sim? Quando eu faço isso, você aí pode dizer que você entendeu o que é um demi-plié, concorda? Você entendeu o que é um demi-plié? Se você tiver que fazer aí, você acha que você consegue fazer um demi-plié? Provavelmente sim. Ah, é só fazer isso e voltar. Beleza. Você passou pela primeira fase de aprendizagem, que é entender. Show? Beleza. Só que a gente tem uma segunda fase de aprendizagem. Imagina que o seu cérebro é uma mata. Sabe um mato assim? Sabe capim, assim, aqueles campos de mato? Não tem caminhozinho para passar. Aqui a gente chamava de... Como que é? Trio, não é? Trio? Acho que era trio. Ah, vai pelo triozinho. Aqui a gente chamava de triozinho aqui no interior. Não sei como vocês chamam aí, quando abre um caminho no meio do mato para passar. E aí, imagina, seu cérebro é aquela mata. Quando o seu cérebro vai absorver um conhecimento, ele abre um pedacinho dessa mata. Ah, entendi o que é o plié. Se você nunca mais fizer plié, ele fecha de novo a mata. É mais ou menos assim que funciona o nosso aprendizado. Tudo aquilo que você começar a repetir, ele vai abrindo um caminho. Chega uma hora que vai ficar um caminho no meio dessa mata. E aí o nosso cérebro fixou. Para o nosso cérebro assimilar a informação, ele faz uma sinapse. Então, uma célula se comunica com a outra. Quanto mais eu repito aquilo, mais aquela comunicação acontece. Chega uma hora que esse caminho fica rápido e fácil de fazer. No começo eu preciso ficar lembrando. Peraí, o demi-plié é aquele um que dobrava. Ah, é assim, né? O demi-plié é assim, não é? Tá vendo? Eu levei um tempo para fazer a comunicação e lembrar o que é o demi-plié. Depois de tanto eu repetir, a gente faz essa comunicação muito rápida. Quem já faz balé, quando você aprende um passo diferente, você fala, não, peraí, como que era mesmo? Eu tinha que levar primeiro a perna à frente, depois levar até ao lado, para depois puxar e girar. Foi ter. Sim? Quando você já criou esse caminho no seu cérebro, você simplesmente chega lá e já sabe o que tem que fazer. Isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Primeiro eu entendo, depois eu repito. Quanto mais eu repito, mais eu memorizo. Show? Quando a gente vai fazendo aulas, principalmente aulas práticas de balé, de fazer a aula, seja aula no presencial, seja aula comigo pelo Zoom. Aula comigo pelo Zoom é a mesma coisa de uma aula no presencial. Não vai ter nada de diferente. Sim, é a mesma coisa. Eu não vou parar para ficar explicando o XYZ. Porque ali é uma aula para você praticar balé. Eu estou indo para repetição, para repetição, para repetição. Agora, existe um processo para eu entender o movimento.
Será que só aquilo ali que eu mostrei para você realmente é o demi-plié? Será que só com aquela informação você realmente vai ficar repetindo o demi-plié da maneira certa? Você vai criar essa trilhazinha, esse trio no meio do mato ali, certinho? Ou será que se a gente tiver mais informações sobre esse movimento, eu não vou conseguir entender melhor e desenhar um caminho certeiro? Esse é o ponto. Olha só, se na sua fase de aprendizado, onde você está entendendo os movimentos, eu te passar um movimento cheio de detalhes de informação, como eu vou te passar agora, o que será que vai acontecer com o seu movimento quando você for fazer? Vamos lá. Na primeira versão, eu falei para você, o demi-plié é aquele que a gente dobra o joelho e estica, né? Os pezinhos virados para fora. Sim? Agora, e se eu te passasse essa informação da seguinte maneira? Olha só, a gente vai aprender o demi-plié agora. A gente vai colocar a mão na cintura e a gente vai se concentrar nas pernas. Primeiro ponto, tudo no balé é feito com as pernas rotacionadas para fora. Só que não é só o pé que vira, precisa ser o seu quadril. Então, você vai primeiro entender como é que esse quadril gira. Você vai colocar essa perna lá na frente, colocar a mão na lateral do seu quadril e girar. Quando você faz isso, ó, levantando a ponta do pé, você sente o osso do fêmur, a cabeça do fêmur mexendo aqui dentro. Sim? Você sente o osso mexendo aqui. Então, quando você for colocar a sua primeira posição aqui, sente esse osso mexendo. É esse osso que você precisa perceber, porque aí você conseguiu girar realmente o osso lá dentro do seu quadril. Porque na hora que você for fazer o demi-plié, esse osso ele precisa estar girado para você conseguir a angulação certa, para ter dinâmica de força. Para que a gente usa esse demi-plié? Para várias coisas, para massagem e tudo mais, sim. Só que a gente também usa esse demi-plié para saltar, para chegar de um salto. Então, ele precisa ser um passo que desenvolve potência nas pernas. Show? Como é que você vai fazer esse demi-plié? Tô lá, vou dobrar os joelhos, afundar, só que enquanto eu afundo, eu vou pensar que os meus dedos, o dedinho do pé, não o dedão, o dedinho do pé, ele tem que estar no chão. Conforme você pressiona o chão com o dedinho do pé, você levanta essa região aqui do pé, ó, que é o arco plantar. Quando você levanta esse arco plantar, você ativa a musculatura atrás da sua perna. Aperta lá o chão com o dedinho do pé, sente lá a musculatura de trás da sua perna. Agora aperta o chão com o dedão. Perdeu essa musculatura. De novo, dedinho do pé, dedão. Então, aqui no nosso demi-plié, a gente vai ativar o dedinho do pé. Conforme você for dobrar o joelho, você vai puxar esses joelhos para trás, empurrando o seu quadril para frente. E aqui você vai esticar. E de novo, puxa os joelhos para trás, empurrando o quadril para frente. E aqui eu volto. Com essa explicação do que você tem que empurrar, onde você tem que sentir o quê, você vai dar mais informação para o seu cérebro de como executar aquele movimento. E essa ligação cerebral que o cérebro faz quando a gente aprende um movimento fica mais certeira. E aí você entra no processo de repetição. Percebe? O que adianta eu fazer um demi-plié meia boca e ficar repetindo ele 50 vezes, ensinando para o meu cérebro que para fazer demi-plié é daquele jeito e depois ter que voltar e corrigir tudo isso porque vai estar errado. É por isso que a gente demora tanto para aprender balé. Porque a gente não aprende com todas as informações e aí eu fico repetindo, criando um monte de vício de movimento que na hora que eu entendo o passo, eu tenho que voltar e corrigir tudo para reaprender. E isso me faz perder tempo. Você perde tempo. Como é que eu posso fazer para aprender de uma maneira que não me faça perder tempo? Que não me faça criar vícios de movimento, criar caminhozinhos no meu cérebro de maneira errada? Aprendendo com detalhes de cada movimento do balé. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entender, levar 20 minutos, meia hora, 1 hora se precisar,
para entender um plié. Só que depois dessa 1 hora que eu me dediquei entendendo um plié, meu cérebro nunca mais vai esquecer como que ele tem que sentir o próprio corpo fazendo o plié. E é aí que entra a nossa cereja do bolo aqui no Meu Mundo Balé Online. Porque você vai fazer o seu plié sabendo onde você tem que sentir dor na musculatura. E não é aquela dor insuportável, não, é sentir a musculatura trabalhando. Aí eu faço um demi-plié e falo, cara, não tô sentindo meu bumbum. Opa, meu bumbum ficou para trás, deixa eu empurrar ele para frente. Agora eu voltei a sentir. Opa, meu dedinho do pé levantou, por isso que eu não estou sentindo. Por quê? A todo momento, no início, eu vou estar fazendo demi-plié buscando a sensação corporal do que é certo eu sentir se o movimento estiver certo. Agora, se o movimento estiver errado e eu não sentir aquilo, eu tenho condições de ativar o que eu tenho que ativar, porque eu aprendi como fazer aquilo, e fazer a autocorreção. E aos poucos eu vou entrando no processo de repetição disso e cada vez os meus movimentos vão ficando melhores. Então, é basicamente assim que a gente faz aqui no Mundo Balé Online. A gente cria um mecanismo de ensinar para o nosso cérebro o passo cheio de detalhes, com tudo que ele precisa saber, qual é a percepção corporal correta que ele tem que ter se o passo estiver certinho, qual que é a percepção corporal errada que ele vai perceber se alguma coisa não for feita, e aí a gente repete o movimento prestando atenção na percepção corporal. Isso é autocorreção. Se você usar isso na sua dança, essa percepção, desenvolver essa capacidade de se autocorrigir, você, no mínimo, dobra o seu desempenho em sala de aula, em palco, no que você quiser fazer. Porque você não vai precisar aprender da maneira que for, correndo, tal, repetir, vício de movimento, um monte de coisinha errada e ter que voltar para corrigir na hora que você quiser fazer a pirueta que não está saindo. Porque lá na pirueta você vai ver que aquele plié, putz, o plié, não sabia que tinha que puxar o joelho para trás. Não, o professor até falou, mas eu esqueci. Porque você não estava focada na consciência corporal, você não estava focada na sua autocorreção. E aí a gente começa a perder o nosso corpo dentro do balé. E eu começo a só copiar movimentos. Eu copio o plié, eu copio o tandi, eu copio. E quem copia não sente nada. Se você não está sentindo o seu corpo, você não sabe se você está fazendo certo ou errado. Mas meu professor está ali me olhando. Se for aula particular, pode ser que esteja assim. Se não for, vai ser muito difícil. Os nossos olhos não conseguem. Eu tenho só 2 olhos. A maior parte das pessoas só tem 2 olhos, sabia? E aí, não dá para focar em 2 pessoas, né? Por mais que eu tenha 2 olhos, os 2 olhos vai para uma, os 2 olhos vai para outra. Com 10, ninguém tem 10 olhos. Não dá para ver tudo em sala de aula. Não dá para ver tudo no online. Não dá. Você é responsável em executar o movimento certo para ensinar certo para o seu cérebro. Isso acelera o seu processo de aprendizagem. Faz sentido? Vocês conseguiram captar aqui o que eu estou tentando falar para vocês? E eu fugi um pouco aqui, deixa eu ver se eu falei tudo. Ó, então, recapitulando aqui. Primeira coisa, invista tempo nessa fase de entender o movimento. Invista seu tempo nessa fase de entender o movimento. Eu sei que é gostoso fazer a aula, né? Encontrar as amigas e tal, mas você tem que estudar sozinha também. Tem que estudar sozinha também. Porque é aí que você vai prestar atenção em você. Sim, no meu treinamento, eu tenho um treinamento online, né? Que é o treinamento Balé em Detalhes. Ó o nome, Balé em Detalhes. Por quê? Lá, cada um dos movimentos, eu ensino o detalhe de tudo que tem, o que está no meu radar de percepção, né? Que é importante para o aluno. Só que é tudo com aulas gravadas. Por quê? Porque você vai fazer sozinha, na sua casa, na sua velocidade. Você quer acelerar o vídeo, acho que a Tia Mari fala devagar demais, você acelera. Você quer reduzir, eu tenho aluna que reduz o vídeo.
Eu tenho aluno que reduz o vídeo. Reduzir a velocidade do vídeo para assistir mais devagar, você pode. Você quer voltar? Nossa, eu acho que eu não peguei essa parte. Você volta. E isso você só consegue fazer com aula gravada. Imagina você virar professor presencial e falar, peraí, pausa, volta, né? Não tem como, né, Tia Jô? Não, nem com a Tia Mari ao vivo no Zoom. Não tem como. Você vai participar de aulas ao vivo lá, comigo pelo Zoom, ou de aulas na sua sala de aula, mas é para praticar, é para o processo de repetição. A fase de entender o movimento, quanto mais você dedicar tempo, mais rápido você evolui. Show? Foque em desenvolver a autocorreção e aí sim entrar nesse processo de repetição. Show de bola? Fez sentido, Tia Ju? Estou super interessada nesse método. Show, Cíntia. Participe da semana Balé para Mulheres Adultas, tá? Porque lá eu vou explicar exatamente como é que a gente faz isso. Lá vai ter exercícios para a gente fazer, para você sentir a diferença, tá? Lá a gente vai ter mais tempo, né? E, gente, ó, as aulas na semana Balé para Mulheres Adultas, elas vão ser ao vivo, assim, ó, que nem a gente está fazendo aqui. Vai começar às 19 horas, tá? Vai ter uma aula na segunda-feira, dia 25 de abril. Então, não é segunda agora. Na próxima segunda já começa. Uma aula na segunda-feira, às 19 horas. Uma aula na quarta-feira, às 19. Uma aula na sexta-feira, às 19. Vão ser 3 aulas. Só que é o seguinte, as aulas começam às 19 horas. Porém, tem hora para acabar, Tia Ju? Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar, tá? Lógico, eu vou tentar terminar antes da 1 da manhã, é claro. Não, mas não tem hora para acabar, tá bom? Porque eu vou falar tudo que eu acho que eu tenho que falar para vocês. Então, eu vou falar bastante, tá? Então, a gente vai treinar bastante coisa, a gente vai sentir bastante coisa no nosso corpo, mas é realmente uma semana muito especial pra gente aqui. E a gente vai estar comemorando 5 anos de Balé Online, a terceira aula, esse aniversário de Balé Online, vai ter que ter até bolo no meio, né, Tia Ju? Brincadeira, mas assim, se prepara porque é um evento mesmo, tá? É uma série de aulas ali. Então, quem puder estar ao vivo, esteja ao vivo, porque senão você vai deixar acumular e aí vai ficar mais pesadinho. Show de bola? Fechamos, Tia Ju? Show de bola, galera. Parabéns por estarem aqui em pleno feriadão, me ouvindo. Ah, que delícia, me sinto honrada. E a gente se vê amanhã, 9 horas da manhã. A gente tem Mari, amanhã é sábado, sim, mas amanhã a gente tem uma entrevista com bailarina adulta da vida real. Em comemoração aos 5 anos do Balé Online, a gente está fazendo uma entrevista por dia. Então, amanhã a gente tem mais uma entrevista às 9 horas da manhã. E quem é TBD Aurora, meus alunos, minhas alunas TBD Aurora, amanhã às 10h30 da manhã, a gente tem um Zoom para bater um papo bem interessante de uma novidade que vai surgir aqui e que vocês vão ser convidados. Então, ó, amanhã, olha seu e-mail, né, Tia Ju? É isso aí. Vai por e-mail o link, né? O e-mail, o link vai para você por e-mail e bora lá. Dito tudo isso, beijos, descansem, que tem muita coisa por vir. Beijo, 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 galera! Beijo, galerinha do Instagram.